Eu queria apresentar, né, deixa eu ver a hora aqui, vai dar tempo, né, terminar a nossa aula com esse padrão de projetos, né, com o padrão Observer. O padrão Observer, ele é um padrão, foi um dos que quando eu estava na graduação aprendendo Design Patterns, né, já tinha Design Patterns quando eu fiz a graduação. Não tantos padrões como tem hoje, mas crie o seu também, né, vamos aumentar essa lista. Foi um dos que mais eu achei interessantes, né? Ele, né? O Singleton também, o State, né? O Strategy, eu gostei também, mas o Observer me chamou muita atenção, porque era algo que já me intrigava quando eu usava planilhas eletrônicas, né? Então, muitas vezes, deixa eu ver se eu coloquei o exemplo aqui, coloquei, né? Muitas vezes a gente está usando, quem já usou o Excel da vida, ou o LibreOffice Calc, criou um gráfico a partir de uma planilha, e aí quando você altera o dado da planilha, que tecla Enter, o gráfico já atualiza automaticamente. Rapaz, como é que ele faz isso? Será que o gráfico fica ali, buscando, está atualizado, tem coisa nova, a todo segundo, e aí na primeira mudança, no próximo segundo ele já altera, né? Era como a minha cabeça na época pensou isso daí, né? Antes de conhecer o padrão Observer. Né? Então, aqui nós temos um display, tá? Nesse exemplo daí, um exemplo equivalente. Esse display está mostrando dados de temperatura. Aí você tem outro display que também tem dados de temperatura mostrados numa interface gráfica diferente. Né? Outro display que também mostra dados de previsão do tempo numa interface diferente. Né? Aí, quando você tem um certo dado, e se esse dado mudar, o que é que vai acontecer? Os três displays vão atualizar instantaneamente com o novo dado. E como isso é possível de uma maneira que não sobrecarregue a execução do software? Porque se você tiver um módulo chato, que mudou, em pouco tempo o sistema não faz mais nada. Vai ficar só dando negativo para quem está importunando, né? Não mudou nada. Quando mudar, aí ele talvez até demore mais a responder, porque vai estar sobrecarregado só dizendo de um em um, né? O não e sim, não e sim, não, isso não mudou, isso não mudou, isso sim, isso não, isso sim. E aí ele sobrecarrega. Então o padrão Observer, ele tenta inverter essa lógica, como o próprio nome sugere. Ele define, ele propõe a definição desse papel de observador. Então, quem tem interesse num certo dado precisa se inscrever como interessado naquele dado, como observador daquele dado. Né? Então, só para tentar sintetizar nesses 5 minutos restantes que nós temos, né? Vou direto para o diagrama. Então, o objetivo do padrão Observer é inverter essa lógica para que quem tenha interesse num dado, ele se escale, se inscreva como observador, como interessado naquele dado. E a partir daí ele não fica mais perguntando se houve atualização. Ele fica aguardando. E aí, quando o dado for atualizado, é o detentor do dado que avisa aos observadores que houve atualização. Atualizei! Né? Então, inverte-se essa lógica e evita essa sobrecarga de chamada de métodos. Então, quem detém o dado, que é o subject, né? Ele, digamos assim, vai ter pessoas inscritas que se dizem, olha, eu sou interessado nesse dado. Eu sou um gráfico que usa a célula tal, as células tais da planilha. Aí a planilha fica ligada nesse interessado. Atualizou aquele dado, ela avisa, olha, mudei. Aí esse cara vai lá e obtém um novo dado e atualiza. Mas evita-se ficar esse mudou, não. Eu digo, ó, tem interesse, viu? Se mudar, me avise. Beleza. Aí inverte a lógica. É o detentor do dado que avisa em caso de mudança. Né? Então, quando os dados mudam, os observadores são avisados. Né? Se algum objeto não tem interesse no dado, ele simplesmente não recebe sequer o aviso de que foi atualizado, que para ele indifere. Né? Então, se alguém quer observar aquele dado, ele tem que avisar, olha, eu quero me inscrever como observador, tem interesse nessa planilha, foi um novo gráfico que eu criei.
Agora, aí esse cara vai ser adicionado na lista de observadores, né? Registre-me. Aí ele fica na lista de observadores daqueles dados. Atualizou, ele agora vai ser notificado, né? Então, olha, eu não tenho mais interesse, né? Se eu não tiver mais interesse, ele vai e sai também, né? Mas se ele tiver interesse, ele pode obter os dados, né? E continuar. Mas nesse caso ele quis sair, beleza, ele sai da lista de observadores. Então, o método observer nada mais é do que a implementação dessa sistemática, digamos assim, né? Então, define uma dependência, né? Uma lista de interessados em relação a um dado, né? Só me permita mostrar rapidinho um exemplo bem simples para a gente ver como funciona, né? E realmente é simples, né? Aqui a gente tem um subject, né? Então, a interface do subject, ela permite registrar observador e remover observador, né? Olha, eu quero me inscrever. Ó, não quero mais ser atualizado, ser informado das atualizações. E, claro, o próprio método de avisar, né, de notificar sobre as alterações. Então, esse sujeito, quem detém o dado, ele precisa manter a lista de observadores, tá? Então, ele mantém uma lista de observadores e, mantendo a lista de observadores, essa lista de observadores é que é, digamos assim, notificada quando há mudança nos dados. Então, quando alguém pede para se inscrever como observador, esse alguém é adicionado nessa lista. Quando alguém pede para sair da lista, para não ser mais observador, esse alguém, né, é removido da lista. E o aviso simplesmente percorre todos os elementos dessa lista, avisando, atualizei, houve mudança, né? Então, só em caso de mudança, eu aviso aos observadores, beleza? Então, esses são os métodos do observer. Os demais são métodos que a própria classe pode ter, o get, set, para atualizar os atributos. Mudou um atributo, ele vai ter que avisar, né, o notify, né, o notificar os observadores, né? Se for o método get ou algum outro método que não mude o valor de atributo, eu não preciso avisar ninguém. Mudou, aviso. Aí ele vai percorrer a lista de observadores, avisando só aos observadores, tá? Então, nesse caso daqui, ó, o que aconteceu? A gente diz, olha, sujeito. O sujeito, beleza, é essa aqui que a gente viu. O sujeito só tem um atributo, tirando a lista de observadores, só tem um atributo string, que é um atributo que vai ser modificado só para eu avisar aos observadores. Então, isso é o sujeito. Eu criei dois observadores e disse, sujeito, registre como interessado o observador 1, registre como interessado o observador 2. Tá? Então, quando eu executar, permite executar passo a passo, para a gente ter uma explicação mais didática. Então, instanciei o sujeito, instanciei os observadores. Até aqui, tudo bem. Ninguém está registrado como interessado, de fato, nas mudanças de dados do sujeito. Mas aí eu posso cadastrar nesse momento. Ó. Sujeito, registre como um interessado nos seus dados o objeto observer1. Registre agora também o observer 2. Quando eu atualizar o valor daquele atributo string para a nova string 1, os observadores serão notificados. Então, está aqui, ó. O observador 1 foi notificado, o observador 2 foi notificado. Né? Vou mudar de novo. Os dois foram notificados. Vou mudar de novo. Os dois foram notificados. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou cadastrar. Melhor, vou fazer ainda diferente. Primeiro, eu não vou cadastrar como interessado. Né? Tá aqui. O observador 2 foi criado, mas ele não foi cadastrado ou registrado como interessado. Eu comentei o registrar observer. Tá? Então, quando eu executar agora, note que eu vou, beleza, instanciei o sujeito, os dois observadores, mas só registrei o primeiro como interessado. Quando eu alterar agora,
ele só vai avisar o observador 1. O observador 2 não foi avisado. Por quê? Porque ele não é mais interessado, né? Então, esse é o comportamento do observer. Agora vamos fazer o seguinte. Eu registrei os dois. Fiz a primeira modificação dos dados. Depois, eu vou pegar o meu subject e remover, digamos assim, desregistrar, né? Remover o meu observador 1, sei lá, por exemplo, né? Para poder ter mais duas mudanças. Então, nesse caso agora, olha só o que é que vai acontecer. Eu instanciei o sujeito, os observadores, registrei ambos. A primeira modificação, os dois ainda estão registrados, né? Pronto, então os dois foram notificados. O observador 1 e o observador 2. Agora, eu vou remover o observador 1. Removi. Quando eu fizer uma nova mudança no dado, ele só vai avisar ao observador 2, tá? Mesma coisa para a terceira mudança, só avisou ao observador 2, tá? Para a gente finalizar a aula, eu vou executar agora passo a passo. Então vamos lá, menos as instanciações. Instanciei sujeito e observa. Agora, vamos registrar o observador 1. Registrei, o que é que ele faz? Adicionou na lista. Mesma coisa, o observador 2 adicionou na lista. Vamos agora dar um set, mudar o valor do atributo. Mudou o atributo, com o valor que eu estou recebendo, nova string 1, né? Vai ser guardado no atributo. E aí eu vou avisar os observadores. Notify observers. O notify vai percorrer a minha lista de observadores e para cada um avisar, né? Atualizar, executar o update. Então eu vou atualizar e aí o observador 1, ele vai dizer, olha, eu sou o observador 1 e está aqui o novo valor do atributo. Eu dou um get só para imprimir, né? Então o observador 1 tem essa implementação. O observador 2, ele vai ter a implementação eu sou o observador 2, né? E vai imprimir a mesma coisa, o valor do atributo, o get, né? Então ele vai imprimir. Então nesse caso, todos os dois observadores foram avisados. Quando eu peço para remover um observador, ele simplesmente vai ser tirado daquela lista de observers. Então na próxima alteração, no próximo set, o valor vai ser setado e eu vou do mesmo jeito pedir para notificar. Mas só que ele não está mais nessa lista de observadores, que ele foi removido. Então, só quem estiver na lista vai ser notificado, nesse caso, só o observador 2 é que vai ser notificado, porque a lista só tem ele, né? Se por acaso eu removê-lo também, vou remover aqui, né? Deixa eu... Cadê o subject? Pronto, remove. Remover o 2 também. Pronto. Nesse caso, quando eu executar na última atualização, ninguém vai ser notificado. Na primeira, os dois estão cadastrados, aí eu removi o primeiro, alterei. Só o segundo foi avisado, aí eu removi o segundo. Quando eu pedir para alterar, ele vai alterar o valor e vai pedir para avisar a todos os observadores. Só que essa lista agora está vazia. Então ele não vai entrar nenhuma vez dentro do for. Ele já sai direto. E ninguém foi avisado. Então, da mudança 3, nova string 3, ninguém foi avisado, né? Da string 1, 2 foram avisados, o observador 1 e o observador 2. Da string 2, só o observador 2. E da string 3, não houve notificação alguma, tá? Então, esse é o padrão observer, tá? Eu tenho o sujeito que guarda os dados e os observadores desses dados. O observador precisa ter o método notify, avisar ou atualize os dados, né? Update, atualizar algum método para ser avisado da atualização. Enquanto o sujeito, quem detém o dado, um método para registrar um observador, para tirar o observador, e um outro método interno, que pode ser até privado, né? Só para avisar, né?
a lista de observadores, para executar o atualizar, o update da lista de observadores, né? Avisando que ele foi alterado. Tá joia?